Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje o vídeo é respondendo perguntinhas suas que tá aí me assistindo. E por onde é que você me manda perguntas? Lá no meu Instagram, tá? Então ontem eu abri uma caixinha de perguntas e todas essas perguntas eu vou responder agora nesse vídeo. E não só eu vou pegar alguns comentários de outros conteúdos que eu produzi aqui pro Shorts, pro Instagram, pro TikTok. Vou pegar alguns comentários que eu acho muito pertinente responder aqui no vídeo pra vocês, beleza? Então antes de começar, já dá o like, se inscreve no canal pra eu saber que você tá gostando desse conteúdo e pra que eu me sinta motivado a conseguir fazer mais conteúdos aqui pra você, beleza? Primeira pergunta: o que acha melhor para melhorar na animação de personagens? Faculdade de animação ou cursos? Olha, até onde eu me lembro, faculdade de animação, você não vai encontrar nenhuma no Brasil. Se eu não me engano, a Méliès possa ser que tenha um curso de graduação, né, de animação de personagens. A minha indicação é que você faça cursos, porque o que é legal da animação de personagens, não só da animação de personagens, né? Todas as outras animações. A animação tem sempre as suas regras. Então hoje, nós temos os 12 princípios da animação, por exemplo, que é um conteúdo, uma masterclass que eu fiz lá dentro da Brainstorm Academy. Se você quiser acesso, tem link aí na descrição. Lá eu explico que os 12 princípios de animação são os 12 princípios que a gente usa para todo o processo de animação. E essa regra, ela é aplicada a todos. Então, se você domina esses princípios, né? Se você domina em como fazer esses princípios, você vai levar eles para dentro de qualquer programa e já vai conseguir aplicar. Então, eu acho que é uma questão de você encontrar as pessoas certas que fazem o tipo de conteúdo, que façam esses cursos sobre animação de personagens. Uma pessoa que vem à minha cabeça aqui, é uma pessoa que eu acompanho os conteúdos, é o Thiago Castro. O Thiago Castro, hoje, ele é uma boa referência de animação de personagens, principalmente dentro do After Effects. Ele vive abrindo vaga pro workshop dele de personagem. Acho que vale bastante a pena você conhecer o conteúdo dele, que eu acho que vai ajudar bastante. Segunda pergunta: não é bem motion, mas dicas para ter uma iluminação legal na hora da call com os clientes. Teria alguma? Bom, iluminação, filmografia, né? Toda essa área não é a minha especialidade. Na verdade, eu diria que eu não tô nem 15% capaz de falar dessa área. Porém, essa pergunta ela é muito boa porque tá direcionado a call com clientes. E tá aí uma coisa que eu faço bastante. E eu sempre fico muito preocupado da forma como os clientes vão me ver. Então, iluminação é uma coisinha que eu sempre tento arrumar. Dicas que eu acho que vai melhorar a qualidade da sua iluminação. É aquela regrinha básica da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Aqui em mim eu tenho uma iluminação de 3 pontos. Eu tenho uma luz principal aqui. Essa luz tá iluminando eu como um todo, né? Então toda a iluminação vem daqui, desse carinha que tá aqui na minha frente. E aí eu tenho uma outra iluminação bem mais fraquinha desse lado, que é para diminuir essas sombras daqui. E tem uma luz aqui atrás, aqui em cima, iluminando aqui, me recortando o meu cabelo e me recortando aqui do lado. Então nesse caso, eu coloquei 3 luzes que já fazem uma diferença. E quando eu vou estar no escritório fazendo uma call, é a mesma coisa. Eu boto ali uma luz principal, essa parede aqui ela é branca, então ela rebate a luz, que diminui um pouco a sombra, então eu não preciso botar nenhuma luz aqui. E às vezes eu pego alguma luzinha que eu jogo atrás de mim para me recortar do fundo. Isso já melhora bastante. Agora, falando de equipamento, que eu acho que faz grande diferença, eu particularmente nunca tive uma boa webcam. Todas as minhas webcams sempre foram muito ruins. Então, por muito tempo, eu montava essa câmera que eu tenho aqui, que é uma Canon SL3, só que com o tempo eu percebi uma outra forma mais fácil, que era usando o celular. E aí ficava com uma qualidade que era muito mais fácil de eu organizar. Eu botava ali o celular, tinha um aplicativo específico ali que eu botava no computador, né, e virava como se fosse uma webcam ali. Pronto, botava uma luz principal o suficiente para me iluminar como um todo, e aí tinha que rebatir e fazia essa iluminação. Então o foco era sempre criar essa iluminação de 3 pontos para o meu cliente estar sempre me vendo da melhor forma possível, né? Então esse é um cuidado que eu sempre tive. Eu acho que a melhor forma de conseguir melhorar essa iluminação na hora da call é fazer essa iluminação de 3 pontos, que já vai resolver o problema. Terceira pergunta: atualmente, qual é o melhor processador para trampar com motion? A resposta, ela é simples. Eu não vou falar um processador específico. Eu vou falar que é o processador que mais tiver núcleos. Quanto mais núcleos o processador tiver e quanto mais cache ele tiver, melhor ele vai ser pra gente trabalhar com o motion, tá? Então, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, é só você ver qual processador
tem mais núcleos e também tem mais caches. Esse processador vai ser o melhor. Outra questão que vale muito a pena é você investir nos processadores da AMD. Os processadores da AMD são muito mais baratos que os processadores da Intel, por exemplo. Até onde eu sei, processadores da Intel são melhores para jogar, mas como a gente está falando de trabalhar de motion, o AMD vai ser muito mais custo-benefício e você vai conseguir pegar esse dinheiro que você ia botar no Intel, por exemplo, e comprar teu processador e ainda botar mais memória e SSD, por exemplo. Quarta pergunta. Eu tô com uma RTX 1050 e uso um jogo no PC também. Premiere até dá pra ir, mas o After perco todo o meu workflow, trava muito. Você recomenda qual placa? Aí é uma pergunta que sempre tá na dúvida da galera que tá começando no Motion ou que tá migrando do vídeo pro Motion, né? Qual a melhor placa de vídeo para melhorar esse processo? Cara, nenhuma placa de vídeo. O After Effects, ele não usa placa de vídeo para rodar. Eu já fiz um conteúdo sobre isso e esse conteúdo normalmente ele dá bastante polêmica porque muita gente não acredita nisso, tá? Mas o After Effects, ele não usa placa de vídeo. No próprio manual da Adobe, tá lá dizendo que ele não usa essa placa de vídeo. Se o seu PC tá travando muito quando você tá usando o After Effects, muito provavelmente pode ser o processador, que não tá dando conta, ou pode ser as memórias que não estão dando conta. Se você não tiver muita memória para trabalhar com After Effects, que quanto mais memória tiver, mais o After Effects vai pegar. Ele pode ter muito gargalo. Se o seu processador não tiver muito núcleo, como eu disse antes, ele vai ter gargalo também. Só que existe um outro porém que muita gente não faz e depois fica reclamando que é por causa da falta da placa de vídeo, que é a Adobe indica para você usar o After Effects, você ter 4 SSDs na sua máquina. Um SSD para você colocar o sistema e instalar o programa, né? O outro SSD para você usar arquivos, então os arquivos vão para dentro desse segundo SSD. Um terceiro SSD para você colocar todo o cache que o After Effects faz e um quarto SSD para você renderizar os seus arquivos. Então a Adobe indica para que você use 4 SSDs. Se você não tá nessa situação, seu PC tá travando muito, esse pode ser um dos fatores, tá? Então, não vai ser a placa de vídeo que vai melhorar. A placa de vídeo no After Effects, ela só é usada para alguns efeitos. Efeitos esses que comumente são o Gaussian Blur, Lumetri Color, alguns outros efeitos que é muito pra galera da edição de vídeo e não do motion design. Se você é motion designer, você dificilmente vai usar esses efeitos. Então, não tem por que você ficar gastando muito dinheiro numa placa de vídeo, não vai valer a pena nem um pouco. Agora, se você é editor de vídeo também, a placa de vídeo aí já vai fazer bastante diferença. E já emendando nessa questão da placa de vídeo, em um short que eu publiquei sobre não usar a placa de vídeo pro After Effects, teve o seguinte comentário: se tá errado sem a placa de vídeo demorar para renderizar no After, é um pouco confuso aqui, tá? Eu tenho um Ryzen 9 7900X e tô sem placa, porque deu um problema e é muito ruim trabalhar sem placa de vídeo. Então, você tá falando o que tá escrito, mas na prática não é bem assim. Olha, esse comentário aqui é muito pertinente porque é o seguinte: a Adobe, ela tem um manual do After Effects, igual eu falei. O que a Adobe fala pra gente? Processador com o máximo de núcleos, o máximo de cache, o máximo de memória RAM que você puder, 4 SSDs para trabalhar dessa forma que eu acabei de falar antes, e a placa de vídeo só vai ser usada para algum dos programas. Se esse usuário comentou que a placa de vídeo dele deu problema, então ele está sem placa de vídeo, e para ele trabalhar com o After Effects está dando muito problema, pode ser por causa de um desses fatores. Não é porque a placa de vídeo dele deu problema que o PC começou a ficar ruim. Na verdade, às vezes pode até ser. Só que por quê? Se ele tá sem placa de vídeo, quem que tá fazendo a imagem do computador? É o processador. E se o processador tá gastando o tempo dele fazendo a imagem, né? A imagem que vai pro monitor, por exemplo, ele tá perdendo potência pro After Effects. Uma coisa que é sempre importante ficar atento. Quando eu falo que você não precisa da placa de vídeo, é para trabalhar com After Effects. Porém, é legal que você tenha uma plaquinha de vídeo bem fraca. Eu não tô falando de placa de 3 mil reais não, tá? Eu tô falando de placa de vídeo de 500 reais. Só para ela fazer a função de jogar a imagem para os seus monitores. Em uma das minhas máquinas de trabalho, a placa de vídeo que eu tenho, ela custou 600 reais, eu acho,
que eu só queria ter uma placa de vídeo com 3 saídas de monitor e eu não queria fazer com que toda essa potência saísse do processador, porque eu não queria deixar o processador em gargalo. Por isso que o teu computador pode estar com esse problema. Então é muito importante que antes da gente botar a culpa em um hardware específico, a gente vê se a gente está fazendo exatamente o que a Adobe está falando. Tem muita gente que fica reclamando por causa que, né, da placa de vídeo, mas ele não tá com os 4 SSDs. Ele tá com um processador que só tem 6 núcleos. Ele tá trabalhando só com 16 GB de memória RAM. E se a gente fizer tudo que tá no manual e aí tiver tendo um problema, é aí que a gente vai tentar entrar em contato com a Adobe, ver o que tá acontecendo, acionar algum meio jurídico, entende? Então tem que tomar muito cuidado com só o fato de ficar reclamando de um hardware específico, porque 99% das vezes o problema tá em você. E aí, completando, teve um outro comentário de um usuário que falou: então, é tacar memória? É importante você ter o máximo de memória possível no seu computador, porque o After Effects quanto mais memória tiver, mais ele vai querer consumir. Porque memória é preview, memória é cache, é todo um processo muito substancial dentro do After Effects. Então ele vai precisar de fato. Lembrando que o processador tem que ser um bom processador, lembrando que os SSDs tem que ser bons SSDs e ter os 4 para que ele funcione melhor. Só tacar a memória não vai resolver problema. Mas quanto mais memória tiver, vai ajudar bastante. E com isso eu encerro as perguntas de hoje. Mês que vem eu faço um outro vídeo desse, então vai lá, me segue no Instagram, porque é lá que eu vou abrir a caixinha de perguntas para você deixar a sua dúvida. Se você não quiser esperar, vai lá no Instagram, me manda um direct, que vai ser um prazer responder a sua dúvida. Deixa aqui também nos comentários, se você quiser, uma dúvida, uma sugestão, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, beleza? E se você tiver interesse, aí embaixo tem todos os meus links, inclusive do meu curso Fábrica de Motion. Se você tiver condição e interesse em investir nesse conteúdo, eu acho que vale bastante a pena. Se você quiser tirar alguma dúvida, tô aqui disponível para poder te ajudar. E aí na tela tem outro vídeo que eu acho que você vai gostar bastante de assistir. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!